E aí, minhas amigas, eu convivo com depressão, com esse sentimento, porque é um sentimento, né? Desde criança. Porque se eu for contar, gente, a minha história pra vocês, eu nunca tive coragem. Eu não sei se eu ainda vou ter coragem de contar a minha história, a minha trajetória de vida, assim, desde criança até chegar agora, né? Gente, eu tô tão feliz, gente. Eu sou uma menina de 50 anos. Tô completando, gente, esse final de ano, 50 anos, e eu tô muito feliz porque eu cheguei até aqui. Muitos nasceram depois de mim e não chegaram a essa idade. Então, meus amores, eu vi um vídeo de um rapaz jovem, muito jovem, eu acho que tinha a idade do meu filho, que tirou, né, a própria vida, exterminou, né, a vida. Ele incendiou o próprio carro. Tá circulando, gente, essa semana aí nas redes sociais, não sei se vocês viram, mas incendiou o carro, entrou dentro e ficou, né? Então ninguém pôde fazer nada. As pessoas viram o que estava acontecendo, sendo carbonizado, mas ninguém pôde fazer nada. Então, gente, vi uma outra situação essa semana que também me deixou triste aqui na nossa região, na capital, aqui perto, né, próximo daqui de onde eu moro. Uma senhora, uma mulher, que eu não sei muito bem como é que ela era. Ela é, porque ela está viva. Ela não conseguiu passar na catraca do ônibus por ela ser grande, né? Por ela ser gorda, por ela ser, né, uma pessoa gorda. E, gente, eu fiz até uma coisa que eu não sei se eu devia ter feito. Eu comentei, porque eu vi tanta gente falando mal dessa senhora, dessa mulher, gente. E ninguém sabe o que o outro passa, gente. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que o outro passa, gente. Ninguém sabe as doenças, ninguém sabe os sentimentos, os sofrimentos que essa pessoa passou. E eu vi, gente, que tiveram que tirar a catraca do ônibus porque a mulher ficou presa lá. Então teve uma mulher que comentou um comentário tão absurdo que eu tive que comentar, porque aquilo me gerou uma revolta tão grande que eu não vou mentir para ninguém, não. Eu fiquei, sabe, eu fiquei pé da vida. Ela falou assim: por que essa praga sai de casa? A mulher falou, gente, aí eu fui lá, olha. Eu não aguentei, eu fui lá nos comentários. E é muito triste, gente, é muito triste. Eu convivo com esse sentimento desde criança, como eu já falei. Eu tive uma infância muito difícil para mim, para quem não me conhece. Gente, tem gente da minha família, tem gente da minha família que não conhece a minha história, porque a minha história eu guardo para mim. Agora que eu tô completando 50 anos é que eu tô conseguindo já, sabe, falar sobre algumas coisas, nem tudo ainda. Eu não consigo falar ainda sobre tudo, mas vou devagarzinho, eu vou soltando, porque eu lembro de coisas que aconteceu comigo quando eu tinha 5 aninhos de idade. 5 aninhos de idade, entendeu? Dos abusos, do abuso que eu sofri, de parente, né? Gente, eu fui abusada 3 vezes durante a minha vida. Não, 4 vezes durante a minha vida. 4 vezes. 4 vezes. Eu fui abusada. E a primeira vez eu me lembro, eu sei que eu tinha por volta de 4 a 5 anos de idade. Esse parente, ele não tá mais vivo. Ele não é vivo mais, tá? Ele não vive mais entre nós. Ele já partiu, né? Já faz tempo. A primeira pessoa que abusou de mim, mas eu tenho guardado na minha memória essa imagem, né? O que aconteceu comigo. Depois passou alguns tempos, eu não me lembro quanto tempo. Mais uma vez eu fui abusada já por uma pessoa que também era próxima à nossa família, porque ele é, não sei se já foi embora ou se ainda é vivo. Ele é filho de um tio que já partiu também. Então ele era próximo,
né? Ele era bem próximo da família. E aí, gente, os anos foram se passando e foi se repetindo. Depois, aos 9 anos, eu me lembro que eu tinha por volta dos 9 anos, eu fui abusada novamente por mais um membro da minha família, mais um membro da família da minha mãe, por parte de mãe, né? E, e depois por outra pessoa também, de dentro da nossa própria casa. Então, meus amores, desde criança eu criei um sentimento de sobrevivência dentro de mim tão forte, e bater de frente com tudo que vinha, entendeu? Que tudo, de qualquer coisa que viesse para mim, que eu me sentisse em perigo, ou algum tipo de coisa assim. Então eu desenvolvi um sentimento de proteção ao meu favor, tanto que na minha família, gente, é muito triste. Cada um tem sua história, é muito triste, porque eu me lembro de cenas que aconteceu na minha vida. Eu cresci, eu fui me tornando uma menina revoltada, desobediente à minha mãe, desobediente a tudo que assim, sabe? Eu fui desobediente à minha mãe por alguns anos, por algum tempo. Eu criei para mim um escudo de proteção ao meu favor. Então, não era para mim fazer aquele tipo de coisa com a minha mãe, de desobedecer, de bater de frente com a minha mãe na adolescência. Mas para mim, na minha cabeça funcionava assim: ela não me defende, ela sabe, mas não me defende porque ela gosta. Ela aceita porque ela gosta de me ver sofrer, entendeu? Então, meus amores, eu vendo essa semana agora que passou, vários vídeos assim, gente, de pessoas que estão doentes psicologicamente, né? Que estão se deletando por tantas coisas, gente, que acontece. E eu, gente, eu já falei em alguns vídeos assim, pouca coisa, mas depois de adulta, né? Depois de adulta, principalmente depois de mãe, parece assim que foi se repetindo as coisas na minha vida. Foi se repetindo as coisas na minha vida. Eu sofri muito. Meu primeiro casamento não foi bom, não deu certo. O segundo casamento não deu certo. Então, meus amores, foi só sofrimento, foi só solidão, só decepção. E isso me gerou muitos problemas de saúde que hoje eu vivo. Esses problemas de saúde. Eu tenho sofrido, gente, eu tenho sofrido com alguns problemas que eu nem posso falar muito. Eu falo algumas coisas, eu falo só o básico, gente. Quando a minha mãe pergunta assim, e tá, como é que tu tá, como é que vai tua... Eu fico escolhendo coisas para falar para ela, porque ela nem conhece, a minha própria mãe não conhece a minha história. Minhas irmãs não conhecem a minha história, meus irmãos não conhecem a minha história, e muita gente da minha família, os meus filhos não conhecem a minha história. Entendeu? Eu guardei para mim e isso me faz mal. Isso me faz muito mal. Chegou um tempo que, alguns anos atrás, eu criei na minha mente também, foi criado um sentimento de se deletar também, né? Tanto que eu cheguei a tentar uma vez me deletar, né? Eu tentei uma vez, mas Deus é coisa de Deus, porque não tem outra explicação. Para quem conhece as coisas de Deus, vai entender que foi Deus, tá? Para você que não acredita, não tem problema não, tá bom? Tudo certo. Mas para quem acredita, Deus me livrou. Um certo dia eu estava num momento tão desesperador da minha vida, os meus filhos todos pequenos, né? Todos pequenos, eu mãe de 5 filhos pequenos, e do nada, claramente eu ouvi uma voz que me instruiu, a subir na mesa da casa que eu morava. Aqui no Amazonas é muito comum, é super mega comum isso aqui, ó, rede.
Não tem, eu acho que não existe uma casa de um amazonense, não sei também, né? Que não exista uma rede. Na minha, pelo menos, não pode faltar uma rede. E para essa rede ficar atada, muitas das vezes é preciso uma corda. E essa corda, às vezes, tem que ser pesada, principalmente, ó, por causa do peso. E aí, gente, eu fui instruída a subir na mesa, pegar a corda da minha rede, da rede que eu embalava o meu neném, e colocar na viga da casa e pular, entendeu? E Deus enviou uma pessoa que no exato momento que aquilo ia acontecer, eu subi na mesa, empurrei a cadeira para o lado, que eu tinha subido, né, subi na cadeira para subir na mesa. E a corda já estava amarrada quando eu escutei na porta, naquele exato momento. E naquele exato momento eu também entendi que foi coisa de Deus. Eu entendi que era Deus. Deus já me livrou tantas vezes, gente, que eu nem sei. Só muita história, só muito vídeo para mim poder contar para vocês o que eu já passei. E ali, gente, eu desci daquela mesa aos prantos. Aos prantos eu desci daquela mesa. E aquela pessoa que chegou na minha porta era uma pessoa super alegre, super alegre. Até hoje ele sabe que eu tenho uma gratidão imensa pela vida dele, por tudo que ele fez por mim. E ele brincando, né, bateu na porta, aí de casa, que aqui no Amazonas a gente tem esse costume, né? Às vezes a pessoa chega brincando na porta da gente, bate, ei de casa, e chama, ei de casa. E ali eu entendi, né, que foi Deus que enviou aquela pessoa na minha porta, para bater ali na minha porta naquele momento. Então, meus amores, a depressão é uma coisa muito séria. Eu tenho 50 anos de história, então num videozinho, num vídeo só, não daria, gente, para me contar para vocês. Eu tenho muitas, muitas, muitas experiências nesses 50 anos de vida. Então é isso, meus amores. O conselho que eu dou? Fala, gente. Fala. Cria coragem, fala. Conversa. Conta. Porque eu sou daquele tempo mais antigo. Eu não tinha coragem, eu tinha muita vergonha. Eu sempre tive muita vergonha de falar o que fizeram comigo. Eu sempre tive muita vergonha. Muita vergonha. Mas destruíram a minha vida. Desde criança. Destruíram a minha cabeça, a minha mente. Destruíram, gente. Destruíram. Destruíram a coisa mais importante que eu tinha, que eram as minhas memórias de criança. Eu quase não tenho lembrança, gente, de quando eu era criança. Eu quase não tenho lembranças, não me lembro de muita coisa. Às vezes eu me esforço para lembrar de algumas coisas de quando eu era criança. Eu não consigo me lembrar porque eu só me lembro das partes ruins, gente. Eu sei que teve coisas boas, eu sei que teve brincadeiras, eu sei que teve coisas de infância. Mas eu não consigo lembrar. Eu só consigo lembrar das coisas ruins. E aí, gente, depois de adulta, desenvolvi essa ansiedade. Eu tenho sofrido, gente, com isso. Só que eu fico sorrindo. Eu fico rindo direto para todo mundo. Para esconder o que eu tô passando, gente.
Eu tenho sofrido bastante, só Deus sabe. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Mas eu não consigo falar nem para os meus filhos. Não sei se eles percebem. Você percebe, não falam nada. Mas é muito triste, gente. É muito triste. É a primeira vez que eu fui abandonada. Um casamento de 14 anos. Primeira vez que eu fui abandonada, gente, porque era muito sofrido, gente, o casamento. Eu sofria muita pressão psicológica, muita agressão psicológica. Era muita traição, gente, era muita coisa. Era muita coisa pra minha cabeça. E teve até um aliciamento à minha própria filha, né? E aí, gente, quando eu fui abandonada a primeira vez, eu fiquei tão desesperada. Que eu pensei que era o fim, porque eu fui ensinada, né, de um jeito e de uma hora para outra. Gente, o pior, gente, de tudo é que a gente se acostuma. Esse é o pior. E eu tô falando que é pior porque é isso que acaba com o nosso psicológico, é isso que acaba com a gente. É você ficar presa a esse tipo de situação, gente, que você vai morrendo internamente, mas você tá tão acostumado, gente, com aquela vida. São anos e anos, né? São anos e anos naquela vida que você sofre por ter perdido aquilo. É incrível que não era para você sofrer por isso, não era para você querer aquilo na sua vida, mas muitas das vezes você sofre, então você tem que fazer um esforço além do, sabe, além do normal. Você tem que fazer um esforço para você arrancar aquilo de uma vez por todas da sua vida, porque muitas das vezes você não aceita que aquilo é verdade, entendeu? Porque você já vive ali há tantos anos que às vezes você nem acredita que aquilo está acontecendo. Então, meus amores, eu fui desenvolvendo essa ansiedade depois desse tempo. Fui desenvolvendo essa ansiedade. E só que sempre procurei ser uma pessoa para cima, divertida, sorrir muito para as pessoas, para esconder, né, tudo que eu sentia, tudo que eu estava passando. Mas chega momentos que não dá para esconder. E eu fico muito triste quando eu vejo esses vídeos dessas pessoas se deletando, porque só elas sabem o que está passando. Só elas sabem o que está acontecendo e ninguém pode resolver. Não tem psicólogo, não tem nada, gente. As pessoas ficam falando assim: vai no psicólogo, vai no sei o que lá. Gente, isso não resolve. Não resolve. É uma coisa tão interna, é uma coisa tão particular. É uma coisa tão particular, gente, que não dá. Se não for Deus, só Deus, gente, que pode dar jeito nisso. Só Deus que pode dar jeito nisso. Só Deus. E o passar dos anos, né? Com o passar dos anos, Deus vai trabalhando aos poucos, vai fazendo, arrancando aquilo de dentro da pessoa. Só que as pessoas não são iguais. Deus não fez nós em forma, Ele fez em forma, né? Em forma. Nós temos uma forma, o ser humano é uma forma de ser, né? Um ser que tem uma forma, não em forma. Então nós não somos iguais. Por isso que tem pessoas que elas têm a mente mais fraca e elas fazem isso. Elas se eliminam no auge daquele desespero, no auge daquela situação. Eles se eliminam porque eles acham que não tem jeito, que não tem saída, que não tem um socorro, que eles não vão conseguir, entendeu? Então é isso, meus amores.
eu vou gravar mais um vídeo, tá bom? Falando mais um pouco do que eu tenho passado para vocês, porque eu resolvi fazer isso agora, tá bom, meus amores? E como para os vídeos não ficarem tão longos, eu vou gravar mais um vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Curte, comenta e compartilha. Me dá essa força, gente, tá bom? Eu queria tanto, gente. Eu tô tentando, gente. Tô tentando monetizar o meu canal do YouTube. Gente, eu tô há tanto tempo tentando isso. Porque eu tenho uma necessidade tão grande, gente, de fazer um tratamento. Eu tenho um tratamento para fazer, gente, de saúde, que eu vou falar no outro vídeo. E eu não tenho condições. Eu não tenho condições de pagar por esse tratamento. No meu ponto de vista, para muitos pode não ser nada, gente. Para muitos pode não ser nada uma consulta de R$ 200. Você ter que voltar e cada volta você ter que pagar. Para mim é muita coisa, gente. É muita coisa, porque eu não tenho emprego, eu não trabalho. Meu esposo faz bico, meu filho faz bico pra gente sobreviver. Então, meus amores, eu tenho lutado tanto, tanto, tanto. Desde 2022 que eu tenho lutado para monetizar o meu canal do YouTube, mas eu não tenho conseguido. Eu não tenho conseguido. E até isso, gente, às vezes tem tirado a minha paz, tem tirado a minha fé. Eu já tentei desistir já várias vezes. E aí depois eu volto de novo, eu fico sem forças. Quando eu vejo que nada acontece, eu fico sem forças. Mas eu preciso tanto fazer esse tratamento de saúde, gente. E não tenho condição financeira de fazer. Cada consulta é R$ 200. E aí depois que você volta, que tem as voltas, você tem que pagar de novo. Entendeu, gente? E só para deixar nesse mesmo vídeo aqui falando sobre o que é essa consulta. É uma consulta de pele. Eu preciso fazer um tratamento de pele, gente. Eu tenho até um exame de biópsia da minha pele, mas eu não consegui fazer. Porque para mim fazer, gente, eu tenho que sair da minha cidade, da cidade que eu moro, e ir para a capital. E eu não tenho condição de me manter na capital para ir fazer esses exames, gente, fazer as coisas. Eu acho que já até venceu os exames que eu tenho que voltar novamente no médico e pedir novamente os encaminhamentos. E cada dia mais, gente, a minha situação está se agravando. Então é isso, meus amores. Curte, comenta e compartilha esse vídeo. Me segue, gente. Por favor, me segue, me ajuda, me dê essa força para que eu possa fazer um tratamento de saúde, tá bom, meus amores? Beijinho no seu coração, que Deus te abençoe nessa noite e em todo o tempo. Tchau.